Tudo bem, Alexandre? Boa noite, Tudo bom, seja Fábio? muito É um prazer aqui estar no seu bem-vindo programa, novamente. aqui no Tribuna, que você mantenha esse sucesso sempre. Obrigado. Olha, eu queria começar te fazendo uma pergunta. Eu fiz uma introdução até bastante elucidativa, porque às vezes a gente acredita que o cara bonzinho, na verdade, é o cara que é bobinho. Tem essa confusão, né? Por que a gente faz essa confusão? Esse cara bobinho que você está falando, é um cara ingênuo. Isso. Tá? O fato de você ser ingênuo não significa que você vai ser bonzinho. A ingenuidade é outra característica do trato psicológico, né, da área da mente, onde significa que aquela pessoa é boba e não boazinha. A ingenuidade remete a uma falta de cultura, a uma falta de preparo para o dia a dia, um preparo profissional, um preparo intelectual, um preparo acadêmico. O cara bonzinho é uma questão de caráter. Quando a gente fala em caráter, Fábio, é muito importante, algumas pessoas têm muita dificuldade disso. Caráter não se muda. Né? Então, assim, eu vejo muitos educadores falando, muitos políticos falando o que o Brasil precisa é educação. Concordo. Mas a educação não promove o caráter. A educação vai te dar meios para você ser um profissional. Educação não sara ninguém de um complexo de inferioridade, educação não sara ninguém de uma personalidade. A personalidade e o caráter, eles são adquiridos e formados desde a concepção do feto até os 7, 8 anos de idade. Não tem nada a ver com o processo educativo. Não é a escola que vai deixar um cara de ser bandido. O cara é bandido porque ele não presta. E isso está comprovado pela psiquiatria, caráter não se muda. Que coisa. Vamos falar FBI porque a gente está no Brasil, não adianta ficar aqui falando inglês. O FBI já comprovou e provou que pelos índices de personalidades, você ensina a educação para alguém. O que é educação? A educação que a gente fala é uma educação formal. É você chegar aqui e saber beber esse líquido que está aqui dentro, saber chegar num restaurante francês ou num bar de esquina, saber como você vai se portar ali, falar um outro idioma. Educação formal, cumprimentar alguém, saber a pessoa falar, você esperar a sua vez de ouvir e falar. Isso é educação. Educação não promove atitudes e comportamentos. É uma pena, porque é um grande erro das pessoas. Quando o cara ele nasce bandido, quando ele já nasce com a concepção errada, ele não muda. Isso é comprovadíssimo. Tá? Caráter torto não se muda. Você não muda uma concepção de bandido, você não muda uma pessoa que não é idônea, isso tanto nos moldes psiquiátricos como nos moldes psicológicos. Inclusive, na minha trilogia, eu falo um pouco disso. Aquela trilogia do amor, eu te dei uma outra vez, que era Doce e Vira Amargo. O que eu fiz? Sim. Eu examinei de 3 a 5 mil pacientes, foi mais ou menos este número mesmo, foi um trabalho de quase 2 anos, e extraí lâminas de personalidade das esferas mentais, mostrando a característica psicológica de personalidade de cada pessoa. Tá. Né? Alexandre, eu queria entender então um pouquinho o que seria exatamente essa síndrome do cara bonzinho. Essa síndrome do cara bonzinho é uma síndrome que apareceu nos Estados Unidos agora, é uma síndrome muito nova, é uma síndrome muito recente, e ela realmente remete a uma falta de caráter, porque assim, eu acho que é importante, desculpa até a prolixidade, mas eu acho que é importante para as pessoas entenderem. Muito bem, como é que se forma o caráter? Apenas de 2 maneiras. Ou você herda esse caráter via DNA, você puxou do seu pai, da sua avó, da sua tia, não importa de quem você puxou, você veio nas suas células de DNA traços de personalidade que podem ou não ser desenvolvidos ao longo da formação da sua constituição psicológica. Tá? Então, isso é o quê? É o temperamento, é o que o povo fala no popular, o gênio. Fulano tem um gênio assim. Claro, porque ele já nasceu assim. Ou que fala assim, o gênio é igual ao do seu pai. Perfeito, ou igual da sua mãe, perfeito, né? Fábio. Isso é uma questão herdada e é imutável, não se muda. Entendi. Tá? A outra maneira de você adquirir traços de personalidades idôneos ou não é a questão da convivência. O caráter, ele é o caráter adquirido via DNA, como eu falei, ou ele pode ser formado a partir das suas experiências ambientais e familiares. Isso está muito claro em Freud, né? Entendi. Então, você só tem 2 maneiras de caráter. E aí que você vai ter as 3 únicas esferas de personalidades: neurose, psicose e perversão. Tá. Cada uma delas tem uma chave e aí vai milhões, eu não vou entrar aqui, porque não é o nosso foco.
Muito bem. Quando a gente está falando, por isso que eu quis explicar, quando você está falando num cara bonzinho, essa síndrome do cara bonzinho, ela é especificamente e apenas relacionada a caras que querem se promover em questão e se dar bem em questão com o público feminino. Ah, é? Não é eu não vou ser bonzinho com você, eu não vou ser bonzinho com o meu vizinho. É o cara que o que ele tenta tirar aí? Ele tenta tirar ali proveito com uma menina que está especificamente, se não for assim, não funciona a síndrome, passando por alguma dificuldade relacional no seu trato conjugal, seja com o namorado, seja com o noivo, ou seja com o marido. Então, essa menina, ela está ruim na sua relação e esse cara, ele percebe, pode ser um amigo de faculdade, pode ser um colega de bairro, pode ser um colega do trabalho ou um amigo do trabalho, tanto faz a nomenclatura colega ou amigo, porque funciona no mesmo. Ele tem o mecanismo da aproximação dessa moça, se aproveita do momento de fragilidade dela, tá? E vai tentar fazer o quê? Dar conselhos sem antes cantar. A cantada vai vir por último. Mas o objetivo da síndrome do cara bonzinho é o objetivo sexual. Que coisa! Olha, nós vamos aprofundar mais esse assunto. Você aguarda um minutinho aqui, Alexandre, eu já volto com você. Vamos continuar aqui. Eu tenho muitas perguntas aqui para o Alexandre, porque isso me interessou demais. Eu queria até falar uma coisa para você. Eu pensei que fosse a síndrome do cara bonzinho, fosse outra coisa completamente diferente. Eu imaginei que fosse aquela pessoa que fosse sempre passada para trás. Quer dizer que tem uma conotação sempre sexual, é isso? Sexual no sentido da perversão, né? Da perversão. Da malandragem. Como é que era? Lembra daquela propaganda antiga dos cigarros, anos 70? Eu era moleque... Levar vantagem. Levar vantagem em Gerson, tudo. Gerou uma polêmica na época. Né? Gerou. Vila Rica. Certo. Enfim, não sei se pode falar, não tem problema não. Pode, não tem problema. O que o cara quer? Ele quer levar vantagem. Tá. É um cara que geralmente, Fábio, é um cara que tem uma deficiência nesse trato, é um cara que não consegue se relacionar normalmente. Tá. Então, assim, o que ele se utiliza? Ele utiliza de um momento de fragilidade da mulher, dá muitos conselhos, mas se afasta, ele não canta a mulher. Tá. Ele vai fazer com que ela o cante. Ele vai dar todos os mecanismos para que ela faça o inverso. Isso. E como que a gente pode perceber, ou a mulher que está nos assistindo agora, como que ela pode perceber que um cara está chegando já com essas intenções? Bom, qual que é a grande diferença para um cara que tem a síndrome do cara bonzinho ou para um cara que é bom de verdade? O cara que é bom de verdade não tem nenhum interesse na amiga. E eu posso te garantir que existem amizades profundas, amizades sérias, fortes, entre ambos os sexos. Tá. Mas desde que o cara seja idôneo para isso. Né? Eu fiz uma matéria até muito legal sobre isso. Um homem consegue ser muito amigo de uma mulher a partir do momento que esta mulher não o provoque nele nenhum desejo de ordem inconsciente. Tá. A partir do momento que ele for amiga de uma negra, de uma chinesa, de uma mulata, de uma loira, não importa, mas que aquela característica de biotipo daquela mulher provocar neste homem algum tipo de desejo inconsciente, este homem ele vai estar se relacionando com essa mulher, mas sempre vai estar a questão do desejo permeando, sem que ele saiba, não tem nada a ver com a síndrome do cara bonzinho. O cara bonzinho não, ele tem a consciência do que ele está fazendo. Entendeu? Entendi. Então, é uma mulher que já o interessa. Ele não vai se aproximar de uma mulher que não interessa. Mas, ao mesmo tempo que essa mulher o interessa, ele precisa que essa mulher esteja numa conotação de sofrimento conjugal, de sofrimento matrimonial. Porque o prazer dele é justamente este. Invadir a vida dessa mulher quando ela estiver num momento de carência. Agora, Alexandre, essa síndrome é uma síndrome da nossa geração, ou já existia? Bom, eu não sei te responder se ela já existia antigamente. É uma síndrome muito nova que saiu nos Estados Unidos do ano passado para cá. Tá. Diagnosticada como síndrome. Certo. Tá? Aí ela foi diagnosticada porque tem toda uma pesquisa, exato, né? Exato, e lá eles são bem rigorosos com relação a isso, né? Muito. Ela entra nos moldes da síndrome de Estocolmo, porém entendi. não ainda relatada nos compêndios de psiquiatria, nos compêndios de psicologia, mas já entendida como a síndrome do cara bonzinho. Agora vamos dizer assim, nós estamos vivendo num período onde nós estamos hiperconectados. Sim.
Facebook, Twitter, WhatsApp, tudo. Redes sociais. E eu acho que cada vez mais, fervilhando. né, Fábio? Isso ativa essa síndrome ou faz com que essa síndrome tenha uma projeção maior nas pessoas? Não necessariamente, mas as redes sociais, elas podem servir de munição para a informação que você precisava. Que a pessoa que tem a síndrome precisava, no caso. Exato. Então, por exemplo, poxa, mas sei lá, a Mariana terminou com o namorado, eu precisava saber se ela está ruim ou não. Aí ela posta uma coisa carente lá. Poxa, hoje eu estou sensível, hoje eu estou alguma coisa assim. Esse cara que já tem um contato com ela, não necessariamente virtual, tá? A síndrome do cara bonzinho, ela se faz especialmente de maneira pessoal e não virtual. O virtual vai vir depois, no segundo plano. Ele vai vir como um backup, como um reforço, como um aparato de reforço, né? Então, uma hora que ele não consegue entrar em contato com ela, ele manda uma mensagem, posta ali alguma coisa no Face, uma frase de efeito. Mas para a síndrome funcionar, ele tem que ter o tete-a-tete, ele tem que ter o olho no olho. Ele sempre vai ter um contato pessoal, nunca vai ser só virtual. Exato, impreterivelmente. Pessoal, impreterivelmente. O contato virtual vai ser restrito a 10%, 15%. Tá. Né? É diferente de um amigo de verdade que dá conselhos bons e não espera nada em troca. Okay. A síndrome do cara bonzinho, a gente está falando aqui de uma síndrome de ordem psicopática e pervertida. Porque existe uma perversão sexual ali. Tá? Qual que é a perversão sexual? É ele lucrar com o prêmio da mulher. Porque na cabeça desse cara, ele está sendo o herói da vida dela. E ele espera como recompensa desse ato heróico, disso, exato. Né? Exato. A mente humana, Fábio, ela é muito mais profunda e muito mais longínqua do que o próprio universo. Eu posso te garantir aqui que o homem que agora está chegando em Marte, aquela coisa toda, isso não é nada perto do que aonde que a mente humana pode chegar. E eu posso te garantir que, só para você ter uma ideia da parte orgânica, neurologistas hoje conhecem 10% do cérebro. Que coisa! Apenas. A parte nossa mental, ela é muito mais profunda e muito mais inócua no sentido de você ali, inócua vazia mesmo, de você conseguir chegar e extrair. Daqui a 1000 anos, talvez eu possa te falar, a gente não vai estar mais aqui, mas eu posso te falar, olha, Fábio, hoje a gente consegue alguma coisa. Né? Então, assim, a profundidade das mazelas mentais, sejam psicológicas e sejam psiquiátricas, quando você tem síndromes psiquiátricas, são síndromes orgânicas. O que significa isso? Qualquer síndrome de manifestação de um transtorno psiquiátrico é irreversível, não se volta, acabou. Assassino não se volta, estuprador não se volta, pedofilia não se volta. Tá. Psicopatia não tem cura. Nesse caso dessa síndrome... Não tem cura, porque é uma síndrome é uma síndrome de ordem psicopática. Tem tratamento? Eu falaria em controle. Controle. Um pequeno controle, dependendo de como é a constituição de caráter desse cara. Tá. Se for uma constituição de um caráter rígido, nem controle você vai ter, porque o caráter já é rígido, o cara não vai parar. Ele entra numa atitude compulsiva, obsessiva, especialmente eliciada, ou seja, baseada pela sua constituição mental, que seria a perversão sexual. Alexandre, uma pessoa que tem essa síndrome sabe que está doente? Ela tem noção? Ela tem noção. Ela tem noção e aí é que está o problema. Para o psicopata, para o pervertido sexual, diferente para os neuróticos, porque tudo aquilo que é neurose, insônia, ansiedade, tensão, angústia nada mais é do que a manifestação da ansiedade corporal. Tudo isso volta. Impotência sexual volta. Na parte psiquiátrica, orgânica, não tem retorno, né? Então, o que a pessoa ela acha que é normal na cultura dela? A mulher tem, veja só, essa mulher que seria uma vítima do cara bonzinho, ela tem a obrigação na cabeça deste cara de servi-lo como prêmio. Por isso que ele quer sair com essa mulher. Ela seria o prêmio dele ser o herói da vida dela e salvá-la desse martírio emocional, desse martírio conjugal que ela estaria vivendo na sua relação anterior. Vamos dizer assim, nós estamos falando para o Brasil inteiro, sim, né? Claro. Então, muito provavelmente alguém está passando por esse tipo de problema hoje. Se tem, por exemplo, uma mulher que está sofrendo, sendo vítima desse tipo de pessoa, qual seria a dica que você daria
para essa pessoa que hoje já está detectando, por exemplo, em um certo rapaz, esse tipo de comportamento que nós estamos falando? Qual seria a sua dica principal para essa mulher? Como que ela deve agir? Antes de eu dar a dica principal, que eu acho que é a dica mais certeira, a dica mais afiada e precisa, em primeiro lugar, seria interessante ela identificar essa pessoa. Como é que ela vai identificar um cara que tem essa síndrome? Tá? Eu não saberia te dizer em números, sabe, como é que está isso no Brasil, porque é uma síndrome americana e foi lá que eu aprendi. Então, quer dizer, uma síndrome que se começou lá, não que aqui também não tenha. Muito bem. Pela observação dessa mulher, ela vai ver como é que é o tipo de ligação desse cara com ela. É um cara que vai ter uma ligação normal, falando 1 a 2 vezes por semana, ou um cara que vai ser insistente no seu contato. Esse é o primeiro passo. Primeiro passo... Começou a ser insistente, exatamente, já identificar. Agora, é uma insistência meio obsessiva compulsiva, tá? Por quê? Porque ele não vai deixar essa mulher em paz. Então, ele vai massacrá-la e vai bombardeá-la com palavras de fino trato. Ele nunca vai ser desrespeitoso com ela. Jamais. Ele nunca vai ser... usar uma palavra de um baixo calão com ela. Ele não vai desrespeitá-la também tão pouco. Porque o objetivo final dele é o quê? É lucrar com o sofrimento dela. Entende? Desculpa. Então, é lucrar com o sofrimento dela. E esse lucro, ele tem que ser na cabeça desse cara um lucro que partido dela mesma. Então, um ato de amor desse cara com essa mulher, na cabeça dele, seria, poxa, missão cumprida. Né? Salvei esta mulher de um martírio e agora vem a minha recompensa. O que pode acontecer, se essa recompensa não vier dentro de um curto prazo, o que vai acontecer? Esse cara pode começar a emitir sinais de agressividade, sinais de nervosismo. Tá? Um amigo, ele não emite isso. Tá? Detalhe, os conselhos dele para ela sempre vão ser depreciativos em relação ao cara que ela estava. Entendi. Então, o que acontece? É justamente ali. O cara que tem a síndrome do cara bonzinho, a pessoa que tem essa síndrome, Fábio, ele só vai conseguir operar, e só é interessante para ele operar, naquela mulher que acabou um relacionamento, não naquela mulher que está sozinha. Entendi. Ele não chega naquela mulher que está sozinha. Tá? Tão pouco ele vai conseguir chegar numa balada, num barzinho que são lugares propícios à paquera para você conhecer alguém. É o tipo de lugar para você conhecer alguém. Tá. Né? É diferente, ele não interessa. Ele tem que conhecer a pessoa que é importante, seja academicamente, seja profissionalmente, seja no bairro onde você mora, enfim, não importa onde você seja. A partir do momento que você conheceu aquela pessoa, conseguiu estabelecer o contato e ele identifica aquela pessoa como sendo uma pessoa que está sofrendo na sua relação, é aí que ele vai agir. E aí a mulher, qual seria a posição dela? O primeiro passo, ela vai, poxa, esse cara é muito bonzinho, ele quer me ajudar sem ter nenhum tipo de interesse sexual por trás. Porque, pelo contrário, ele não vai cantar nunca essa mulher, ele nunca vai olhar com desejo para ela. Ele existe o desejo, um desejo inconsciente, mas escondido sobre um olhar de um carneiro. Ele não vai mostrar a face de lobo que ele tem. Né? Depois que ela conseguir identificar, porque aí o que acontece? Os contatos vão aumentar de uma ordem crescente, as abordagens vão aumentar de uma ordem crescente, mesmo que ele utilize o virtual, se ele passa para o virtual quando ele não consegue essa promoção pessoal. Aí pequenos convites para sair, mas não com o intuito de estabelecer um namoro, não com o intuito de estabelecer uma saída romântica, mas o intuito de estabelecer um contato. Ele precisa estabelecer esse contato e esse contato tem que ser forte, tem que ser baseado numa relação de amizade. Então, ele dissimula uma relação de amizade, onde essa relação de amizade se propõe o quê? A afinilar ali uma confiança. Então, mas aí a moça, ela faz o quê? Ela dispensa a pessoa, ela vai se distanciando? Essa seria a minha dica principal. Tá. Ela só vai conseguir dispensar a pessoa na hora que ela perceber tudo isso. Quando disso, percebeu, não. Ela dispensa a pessoa. Seria a minha dica, porque o cara que tem essa síndrome, ele vai querer sair com essa menina de 1 até 10, 20, 30, não sei. Cada um é cada um. Enquanto o cérebro dele, enquanto as suas esferas mentais precisar
desse tipo de alento para preencher as suas lacunas inconscientes que estão ali vazias, ele vai continuar com essa mulher. A partir do momento que ele conhecer uma outra mulher nas mesmas situações, ele dispensa aquela mulher que ele estava tendo algum tipo de obtenção de lucro, né? É a gratificação. Ele entende isso, essa é a palavra. Ele entende isso como uma gratificação sexual. Tá. Gratificação sexual, exatamente. Aí essa mulher não é mais serventia para ele parte para outra. É um ciclo, é uma atitude cíclica, porém obsessiva e compulsiva. Alexandre, obrigado pelo papo dessa noite, foi muito bom. Eu não conhecia essa síndrome, passa rápido, né? Ela tem mais ou menos um ano que se estabeleceu nos Estados Unidos, alguma coisa assim. Obrigado pela sua presença, viu? Parabéns um grande abraço. Pelo programa, tudo de obrigado, viu? Volte outras vezes, tá? Muito prazer.